Stop ATR. Eu operei o dia inteiro para te mostrar o truque e te provar na prática, operando no mercado ao vivo, como operar a verdadeira virada do Stop ATR e o verdadeiro rompimento deste indicador. Bem-vindo a mais um vídeo e sem enrolação, vamos inserir o nosso indicador porque tempo é dinheiro. Para inserir o Stop ATR é botão direito, inserir indicador. E aqui vamos em Stop ATR. Para quem não achar, ele vai estar na aba Osciladores. Como em qualquer outra plataforma, é só você buscar pelo filtro, que você com certeza irá encontrar. Eu vou inserir ele acima do gráfico e vou dar um OK. E aqui você já consegue ver, o indicador não está configurado, aqui estamos num gráfico de ações, mas mesmo ele sem estar configurado, você já consegue ver alguns pontos relevantes. Como por exemplo, o preço abaixo do Stop ATR uma tendência de queda, o preço acima do Stop ATR uma tendência de alta. Ele vai servir para a gente trabalhar tanto a questão do nosso stop, como também os nossos pontos de entrada. Você pode optar por rompimentos do indicador, como também ele pode servir como suporte ou resistência. Nesse caso ele está servindo como uma resistência. Se você sentir dificuldades com o Stop ATR, quer saber mais sobre o dólar, vai estar passando o último vídeo sobre o dólar gravado com o indicador Pivot Point. Os vídeos vão estar passando aí no card, também vai estar fixado na descrição. Eles são gratuitos e muita gente cobra por muito menos que isso. Então só não aprende quem não quer. Então deixe seu like, já se inscreva no canal que é de graça e é conteúdo que tem muito valor por aí. Quando eu digo muito, é muito, acredite. Agora vamos dar continuidade. Quem já conhece o canal sabe, o mercado não é tocou, comprou, rompeu, vendeu. E aqui a gente preza em não apenas dedicar nosso dia para gravar o conteúdo com o mercado ao vivo e mostrar na prática como funcionam os indicadores e os pontos de entrada, mas também preza para você desenvolver seu próprio operacional. Então, para isso, você precisa entender da parte técnica do indicador. Para quem está iniciando no mercado, vai saber claramente o que é o Stop ATR, como funciona o Stop ATR, como é formado o Stop ATR. Eu já vou te explicar isso e não vai levar nem um minuto. O Stop ATR é um oscilador que utiliza a volatilidade do ativo baseado no cálculo True Hand. Para ser formado, leva em consideração o movimento dos preços ao longo de um período. Com isso, ele pode determinar níveis adequados de stop. Mas onde posicionar seu stop é o menor detalhe que este indicador pode te proporcionar. Para ficar claro em seu gráfico, o Stop ATR é formado por duas linhas. ATR+, que costuma abrir abaixo dos preços e nos mostra uma tendência de alta no mercado, e o ATR-, que nos mostra o pessimismo naquele determinado momento, mostrando uma possível tendência de queda. Por ele ser um indicador que foca na volatilidade do mercado, ele não serve somente para ajustar seu stop, mas também como ponto de entrada, tanto em seu rompimento quanto na virada do indicador. Como eu disse, não levou nem um minuto e em pouco tempo você já sabe mais que muito vídeo por aí. Agora vamos lá, a gente vai operar o dólar. Estamos na nossa letra Q. Se você está iniciando em qualquer plataforma, basta clicar numa parte livre do gráfico e digitar WDO. Como eu disse, aqui a gente está na letra Q. Eu vou vir no contrato atual, só você dar 2 cliques nele e você já tem seu gráfico no dólar. E o nosso tempo gráfico será de 2 minutos. Então só você digitar 2 da mesma forma e dar um Enter que você já tem um tempo gráfico de 2 minutos. Estamos no mini dólar, tempo gráfico de 2 minutos. Então vamos lá, vamos configurar o nosso Stop ATR. E o dólar tá rasgando 5,50 aqui, hein? Chegou no bola a bola, tem correção, hein? Só foi eu falar. Aqui, galera, pra quem assistiu do Pivot Point já sabe das correções aqui no bola a bola. Então vamos lá configurar o nosso indicador. Vou dar 2 cliques. E aqui, pessoal, aqui que tá o pulo do gato. Vamos utilizar o Stop ATR de 3. Com isso a gente vai identificar a verdadeira virada do indicador para fazermos uma entrada e também o verdadeiro rompimento. Por isso estamos utilizando o tempo gráfico mais curto e o período mais curto do indicador. Reitero, o foco é totalmente pegar o início da mudança significativa do preço. E agora vamos lá na nossa aparência. Espessura 2 na TR+, espessura 2 na TR-. Vou dar um aplicar e vou dar um OK. E aqui já temos o nosso Stop ATR trabalhando. E o preço bateu no bola a bola, já teve a correção. Para quem gosta de fazer scalp aí, desceu cerca de 4 pontos. Com um contratinho já dava 40 pila no bolso. São pontos de decisão, sempre falo isso e tá lá no nosso vídeo de Pivot Point. Mas vamos à continuidade aqui, que agora que você já sabe como configurar o Stop ATR, o que é o Stop ATR, como funciona o Stop ATR, antes de partirmos para a parte prática, você precisa saber alguns segredos desse indicador. Para com o Stop ATR determinar se vamos comprar ou vender na virada do indicador ou em seu rompimento, precisamos entender 3 coisas. Tendência, acumulação ou consolidação do movimento. Para uma compra na virada do indicador, ou seja, quando o indicador se alterna, é preciso que esse movimento seja o final ou o início de uma tendência. Neste caso, uma consolidação, já que o indicador irá mostrar um ponto de volatilidade relevante para abrirmos uma operação.
Se você não sabia disso, já deixa seu like que essa dica vale ouro. Já para fazermos uma operação do rompimento do stop ATR, é preciso que este mercado esteja em uma tendência e logo após ocorrer uma acumulação deste movimento. Sendo assim, o stop ATR servirá como nosso suporte ou resistência. E esses nem são os segredos principais. Agora bora para a nossa parte prática, já vamos para a nossa primeira entrada, que agora você vai saber a importância de fazer a confluência entre indicador e mercado. É aqui que vamos separar os homens dos meninos. Por quê, pessoal? Muita gente não cita isso nos vídeos. Para você saber qual é a verdadeira virada do indicador, você precisa fazer uma análise gráfica primeiro. Para quem está iniciando, o que seria essa virada falsa do indicador? É simplesmente quando o ATR ele está positivo, ele vira um ATR negativo. E muitas pessoas falam para você vender ou esperar algum candle negativo e você vender em seu rompimento de mínima. Você tomaria um stop. E aqui também estava ATR negativo, virou para ATR positivo, e se você batesse uma compra, você tomaria um stop. Então, a partir de agora, você já vai aprender a como evitar esses pontos e evitar tomar stops desnecessários, que é justamente onde deu o nosso primeiro ponto de entrada. Aqui eu posicionei numa ordem um rompimento de máxima. E por que eu dei essa ordem? Na virada do indicador. E por qual motivo essa pode ser a verdadeira virada do stop ATR? Para você identificar a verdadeira virada do stop ATR, a primeira coisa, você não vai precisar do stop ATR. Que? E neste caso, para a gente pegar a verdadeira virada do stop ATR, a gente precisa anteriormente ter uma tendência. O mercado vir de uma tendência. Pelo gráfico por si só, você já percebe que é uma tendência de queda. André, eu sou leigo. Como eu sei que é uma tendência de queda, realmente uma tendência vigente? Sempre quando os preços vão rompendo mínimas em sequência, isso demonstra uma tendência de queda. Quando o preço ele vai rompendo máximas, ele demonstra uma tendência de alta. Para isso você não precisa de indicador. Precisa entender um pouquinho do price action que você já consegue identificar uma queda significativa. E quando eu sei que o preço está perdendo força, ele parou de ser pessimista nesse caso na questão da venda. Quando o preço ele parou de romper mínimas e começou a romper máximas. Então aqui eu já sei que pode ser um possível indício de uma alta. O próprio mercado já mostra isso. Como se não bastasse, o nosso ATR também. Quando ele está numa tendência clara, o nosso ATR ele fica totalmente na vertical. Quando ele vai perdendo a tendência, ele vai na horizontal por um bom tempo. Diferente daqui que ele andou um pouquinho só, porque teve essa pequena correção. Mas ele vai na horizontal por um bom tempo. Então aqui já dá indícios para você ter uma possível reversão de tendência. Como se isso tudo não bastasse, a questão da gente identificar uma tendência vigente, começar a identificar que o mercado está querendo subir, o preço buscou o ATR, eu já vou comentar o porquê isso é importante. Ele retornou e ele fez o quê? Ele formou um fundo mais alto. Aqui por si só, no price action, sem nenhum indicador, já daria uma entrada no rompimento dessa máxima. Sem nenhum indicador. Só que a gente quer uma confirmação a mais. Além dessas probabilidades a nosso favor, a gente vai adaptar o stop ATR para melhorar ainda a nossa ação, para reduzir a nossa porcentagem de risco. Se você tem dificuldade de enxergar isso daqui, eu fiz um vídeo mostrando na prática, operando no mercado ao vivo, suporte, resistência, tendência, continuidade da tendência, pullback. Mostro tudo como você analisa o gráfico e opera esses pontos. Vai estar passando aí no CAD e vai estar fixado na descrição também. Então, nosso primeiro ponto já está decidido. O nosso outro ponto, como vamos utilizar o ATR? A gente já entendeu que aqui é uma tendência de queda e está tomando uma tendência de alta. Para utilizarmos o ATR, quando o mercado está na tendência, você vê que o preço busca o ATR e corrige. E é justamente isso que a gente vai precisar quando virar o ATR. O preço vai ter que ter buscado o ATR e ter corrigido. Por quê, pessoal? Vamos utilizar, além de todas essas confirmações, a psicologia por trás do mercado. E o que seria isso? Muita gente, principalmente pessoas físicas, venderam aqui a rodo, galera. Então, ou eles vão colocar seu stop na hora que fecha esse movimento acima do ATR, ou simplesmente acima desse carinha aqui que está próximo. Por que eles fazem isso, pessoal? Simplesmente eles podem achar que aqui ainda pode se tornar um canal de queda. E eles não perceberam que tem uma grande probabilidade de ser um canal de alta. Não assistiram o vídeo do price action do canal e não está assistindo de stop ATR, provavelmente. Nossa, não é um merchan mesmo, hein? Então eles não perceberam e acham que aqui poderá continuar uma queda. E não é bem assim. Então o que a gente ganha com isso? Além da gente pegar o início de um movimento, a gente irá lucrar com os stops. Com os acionamentos desses stops, pessoal,
nossa operação ganha volume, ganha força a nosso favor. Então a gente está utilizando padrões de mercado, psicologia por trás do mercado, e aí sim a gente irá utilizar o Stop ETR. Então o mercado não se basta só de tocou, comprou, rompeu, vendeu. Após o preço ter consumido as ordens aqui, ele vai romper sua máxima para confirmar. Aí a gente irá utilizar o ATR, que é o nosso oscilador, para confirmar a questão desse volume. Com essas confirmações, o que a gente faz? Posiciona uma ordem acima dessa máxima. Eu posicionei meio ponto acima, tá, pessoal? E a questão do stop, sempre utilizo 2 de ganho para 1 de prejuízo. Então sempre acabo unindo stop técnico com um financeiro. Mas poderia até ter subido um pouco o stop e colocado abaixo desses vendedores, após o ponto de entrada, obviamente. Por que eu não vou colocar abaixo do Stop ETR? Porque eu estou trabalhando justamente um ponto de volume. Então se o preço ele pegar, ele engatilhar, ele já está querendo romper aqui, já está rompendo na verdade, né? Este ponto, eu sei que ele vai ter uma correção, vai ganhar força e obviamente meu stop já vai ficar abaixo do TR, também. E só um detalhe, eu sempre falo para operar após as 10, após o mercado à vista abrir. Mas quando se trata desses indicadores que demonstram pontos, eu consigo operar antes das 10. Inclusive eu vou colocar o relógio do candle aí para vocês verem que interessante o que acontece com o mercado quando começa a abrir o mercado à vista. Mas o nosso stop, sempre você vai trabalhar no candle que ocorreu a correção, que foi o nosso candle gatilho. E seu alvo, pessoal, fica a seu critério. Aqui, ó, tivemos uma força compradora. Você poderia colocar aqui abaixo, basicamente onde está esse. Ou você poderia esperar o rompimento e buscar esse ponto. Ou você poderia trabalhar com a TR. Mas como o público do canal, a maioria é iniciante, obviamente a gente pensa em preservar o capital. Para segurar a operação tem diversos pontos. E eu prefiro na tendência também para segurar a operação da TR e após as 10 horas, diga-se de passagem. Vamos lá. Aqui tivemos uma correção e foi a única exposição negativa do dia, tá, pessoal? E olha que interessante o que aconteceu. Galera, como eu disse, acionou os stops daqui, vai ocorrer volume. É onde dispara o nosso preço. Vamos lá dar continuidade. Primeira parcial pegou. Vamos lá. Eu cancelei a nossa ordem, pessoal, porque aí eu já ia fazer um trailing stop, tá bem? Aí agora o que eu faço, André? Demarco os pontos de decisão. Essa linha tracejada, pessoal, eu demarco aonde o preço ele pode corrigir, aonde eu tenho que ter atenção. E aqui é bem simples. Aonde esse preço corrigiu? O preço ele corrigiu aqui. Foi aqui que teve uma força compradora. Então eu sei que se ele trabalhar acima dessa área, ele pode romper para cima. Se ele voltar aqui, eu tenho que ter atenção. Então eu já vou tirando base do que pode ocorrer no mercado antes mesmo de acontecer. Horas antes de acontecer. Tem exemplos aí de canal que é horas antes. Aí o mercado foi e começou sua correção. Olha onde o preço chegou. E eu fui fazendo trailing stop na mínima, justamente que era por conta das 10 horas, tá, pessoal? E querendo ou não, na primeira operação do dia lá, tava mais de R$130. E saiu a nossa outra ordem. Aqui, galera, olha o que aconteceu com o preço. Lembra que eu comentei se o preço trabalhasse acima? Ele fechou acima desse ponto, justamente onde eu tracei. Ele abriu acima e ele disparou. Se não fosse às 10 horas, eu poderia segurar a operação, optar por segurar, trabalharia meu stop no 0 a 0 aqui, porque já estava basicamente abaixo do stop ETR e seguraria a operação. Mas a gente também tem que saber preservar o capital, a gente não entra para perder. Então, mais vale um pássaro na mão do que 2. E agora no próximo exemplo vamos para o verdadeiro rompimento do stop ETR. Então você já entendeu provavelmente que para trabalhar viradas de stop ETR, você precisa estar posicionados ou em topos ou em fundos. Agora você vai entender como trabalhar a questão do rompimento do stop ETR. Mas antes, se te agregou, deixa o seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo com o mercado ao vivo. Eu vi boatos que quem não deixa o like toma stop, hein? Não, me escuta só, não tô falando bobagem, não. Eu sou investidor da roupa. Agora vamos para a nossa outra entrada. E essa entrada se trata do rompimento do stop ETR. Então, o que a gente irá precisar para pegar o verdadeiro rompimento? Que é onde a galera também toma stop. Para você identificar o verdadeiro rompimento do stop ETR, que acontece neste caso, para se ele romper o stop ETR, primeiro você vai precisar entender a diferença deste movimento para este primeiro movimento que a gente pegou. Vamos lá. Neste ponto o mercado abriu e era 9h20, o mercado estava corrigindo. A gente abriu a nossa posição umas 9h34 mais ou menos, depois a gente vai ver no relatório de performance. Mas o mercado em questão de 20 minutos já estava mostrando uma mudança significativa do preço. Então isso daqui não era uma tendência forte de queda. Agora esse movimento de alta começou às 9h30 mais ou menos.
e ele estava se estendendo. Aqui já era 11h08 quando a gente abriu uma posição. Então ele se estendeu por mais de 1 hora. O que precisamos para pegar o rompimento? Primeiro, identificar totalmente a tendência vigente. Para isso, não é em 20 minutos que você irá perceber essa tendência forte. E sim, vai levar horas para acontecer. Caso você não saiba como acontece, como você identificar essa tendência mais forte, simplesmente quando o preço ele tem correções, ele sempre terá um rompimento de sua máxima. Pegou, subiu, corrigiu, rompeu novamente a máxima. Aqui neste ponto o preço parou. Corrigiu. E é exatamente isso que a gente precisa. Aí é que entra a parte bonita desse indicador. O nosso stop ETR, ele funcionou como uma resistência. Exatamente como nesse caso. O preço tocou e corrigiu. E aí, só aguardar. Porque na hora que ele rompeu, abriu o stop ETR abaixo, nossa ordem, posicionamento de máxima. O nosso stop, como eu sempre falo assim, é 2-1 no canal, abaixo do stop ETR. Nestes casos, o teu stop deve ficar abaixo do stop ETR. Não tem necessidade de colocar abaixo do movimento, do OK do gatilho. Então, novamente, não é qualquer rompimento. Você vai entrar em rompimento, você vai tomar stop. Precisa de uma tendência prioritária no mercado, estar após as 10 horas, ter um certo volume no rompimento do stop ETR, o stop ETR abrir abaixo, aí você posiciona sua ordem. O detalhe das nossas saídas, pessoal. Aqui tivemos um topo forte, o preço corrigiu. Então eu poderia muito bem só buscar aqui alguns pontos abaixo desse topo. Aí fica a critério do trade. E obviamente, como eu disse, a questão é preservar capital. Não precisamos levar tudo à regra. Não precisamos utilizar o stop TR como stop. O preço andou, chegou na nossa zona de negociação. A gente trabalha e faz trailing stop. Preserve seu capital. A questão não é você ser ganancioso, é você saber ser ganancioso. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso ponto de entrada. Mas a nossa entrada foi feita basicamente assim. Aqui eu demarquei o nosso ponto de venda, ponto de força de venda que eu acabei de comentar. Então, é um ponto sim de ficar de olho, querer posicionar seu stop no 0 a 0, se você quiser. Agora, se não tivesse nada, pessoal, era só correr para o braço. Pegou a nossa primeira parcial. Agora eu já não perco mais nada. O que eu vou fazer? Trabalhar meu stop abaixo de mínima. Eu tenho que preservar meu capital. Se você colocar isso na cabeça, você nunca vai ficar negativo no final do mês, não é possível. Sempre eu pedi para preservar. Antes ganhar pouco e ganhar do que se perder muito. Olha lá, ó. Agora eu vou fazendo o famoso trading stop. Conforme o mercado vai subindo, eu vou trabalhando minhas mínimas. E aqui eu demarquei, obviamente, aonde teve a nossa correção forte. Ó. E pegou a nossa segunda parcial. Esse trade foi perfeito. Vamos lá para o relatório de performance. Aqui no resumo foram 295 total. Média de lucro, prejuízo 147,50. Maior operação vencedora foi a segunda de 195. Obviamente a continuidade aí nos dá um belo ponto de entrada. Nosso ativo foi o dólar. Então aqui, pessoal, olha que interessante. Tempo da operação para R$300. Foi 9 minutos. A outra demorou 20 minutos. Então é um bom financeiro. Aqui foi a nossa única exposição negativa, que chegou a R$60. E aqui no completo temos um relatório assim. Então a gente soube totalmente trabalhar a nossa posição. Inclusive você consegue ver isso daqui, que as nossas correções do preço, quando o preço corrigia um pouco, a gente sempre ficava em uma tendencinha de alta. Fechado, pessoal? Espero que o vídeo te ajude de alguma forma. Qualquer dúvida deixe nos comentários. Bons estudos e fiquem com Deus, que é a base de tudo.